Selenita, boa tarde, que Boa bom ter tarde. você comigo nas entrelinhas 2026. É bom retornar. Sim, Eu gosto muito de estar aqui com você. que bom, Selenita. O que você trouxe de bacana hoje? Falar um assunto que é muito abordado em atendimento, em aconselhamento, porque faz parte da nossa vida, que é a aceitação. Olha que legal. E Aceitação específico de alguma coisa ou no geral? a aceitação é específico, ninguém aceita o todo, aceita as partes. Certo. E aí nas partes a gente pensa que aceita, mas a gente continua sofrendo em função daquilo, Certo. em função da situação, em função da pessoa, em função da vida que a pessoa leva diante após ter passado por uma situação difícil, que é de difícil aceitação. Nem tudo que transcorre na nossa vida nós aceitamos facilmente. É difícil, é. Então, às vezes as pessoas perguntam, quando eu digo, você tem certeza que você aceitou? As pessoas perguntam, o que é aceitação? Aceitar como? Né? Porque a ideia que nós temos de aceitação é que se a gente aceita, a gente está Se abaixando. concordando com uma coisa que você acha que não está certo. Você acha que vai perder os seus direitos se você aceitar as coisas, né? A pessoa sempre se vitimiza querendo o direito delas, né, na situação. E na realidade, quando uma situação é um fato, ela já não é mais um problema. Olha, que ela interessante, um fato, quando a coisa é um fato. Já é uma realidade que aconteceu. Né? Então a gente costuma dizer que problema tem solução. Sim. Né? Já um fato é uma realidade que precisa ser aceita. Olha, muito bem discernido. O problema, a Selenita está dizendo que tem solução, porque é uma coisa que ainda está acontecendo, não virou um fato ainda está no termo de problema. Né? Agora, o fato já acontecido já não é mais um problema. Eu falo problema errado. Então, quando a gente se depara com uma situação em que a gente não aceita, muitas vezes essa não aceitação, quando se vai falar do fato, parece que ele está acontecendo agora. Em atendimento eu sempre aprendi a perguntar, faz tempo que isso aconteceu? Olha. Ou está acontecendo agora? Porque a emoção, quando eu vou falar do fato que eu não aceitei, a emoção se torna igual ao momento que aconteceu. Olha que interessante. Então, como fazer diante de um fato da nossa vida? Isso emocionalmente, que você acabou de falar, isso emocionalmente é como se a pessoa quisesse perpetuar aquele fato, porque ela ainda não aceitou, ela não resolveu dentro dela. Então, ela tem a mesma emoção hoje de um fato que ela está te contando que aconteceu lá 20 anos atrás. Olha que coisa. Para a gente que está ouvindo, a gente não consegue discernir direitinho a cronografia da situação, a não ser que a pessoa relate para você. Por que isso? Na verdade, a respeito dos fatos da nossa vida, a gente conta uma história para a gente mesmo. É verdade. E esta história que eu conto, que às vezes é verdadeira e às vezes não é tão verdadeira, é essa história que eu não aceito, que eu tenho dificuldade. Então, na verdade, a ideia
que eu fiquei daquela situação. Olha só. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar que aquilo aconteceu e foi comigo mesmo. Verdade. Porque, num primeiro momento, às vezes a gente idealiza aquela situação, não é tão ruim. Depois é que a gente toma consciência, porque vem os reflexos daquele fato na nossa vida, é que a gente vai tomando consciência. E isso vai causando dentro de mim raiva, cansaço, Rancor. confusão, rancor. Então, aquilo causa um mal-estar emocional. Tudo aquilo que eu penso, aquilo vai fabricar um sentimento, uma emoção, na verdade, no meu coração. Sim. E aquilo vai gerar uma reação para o nosso corpo. Sim. Então, se eu sinto raiva, eu vou ter os hormônios, né, os químicos da raiva sendo disparado dentro de mim. Exato. E a mente consciente, ela não sabe muito definir se aquilo está acontecendo agora ou se aconteceu faz tempo. Ela tá vivendo, a mente está vivendo aquilo enquanto você Tá não pensando. resolver. É isso. Enquanto você não der uma solução para você mesmo. Exato. E a solução que a gente propõe, em primeiro lugar, é a aceitação. Aquele fato, aquela situação aconteceu e foi comigo. Então, diante desse fato e dessa aceitação, o que eu tenho para fazer diante daquela situação? Eu diria que é você contar uma nova história para você. Se já passou algum tempo, você pode entender que aquilo foi ruim sim naquele momento, mas que depois gerou algumas coisas que foram positivas. Você aprendeu algo com aquilo. Isso. Querer aprender algo com a situação, né? Com os fatos. Com os fatos. Isso é muito importante, eu acho, que para aceitação. Rever de uma maneira sem se vitimizar. Então, quando você revê de uma maneira realista, em vez de vitimista, você consegue tirar alguma lição daquilo, até mesmo para entender o outro, entender se a pessoa foi pequena, ou se você estava sendo pequena, né, na situação, ou se foi realmente uma coisa perversa que fizeram. Então você vai entender a coisa de uma maneira real e fica mais fácil, eu acho, de aceitar quando a gente vê assim, né? Eu vejo assim que às vezes a gente vê uma situação, vamos supor, fui roubada. Eu fui mesmo, não é roubado, mas eu fui comprar uma pizza pela internet. E eu abri no nome uma pizzaria. E a hora que eu olhei o nome, eu achei que era uma pizzaria conhecida. E eu comprei. E quando eu pedi a pizza, achei muito barata a pizza. Mas não me alertou. A gente está na correria da vida. Só que a pizza não chegou. A pizza não chegou. Aí a primeira coisa que a gente sente é raiva. Depois você é burra mesmo. Você faz um julgamento. E o próximo pensamento que me veio, não vou comprar mais nada na internet, vou sempre pedir para alguém mais esperto que eu comprar. Já responsabiliza a internet. Na verdade, a gente quer arrumar um lugar de acomodação que facilite naquele momento a passagem daquilo lá. Hoje é possível a gente não comprar nada pela internet? Não. Eu acredito que não. Toda hora você está abrindo a internet, toda hora você está olhando lá e
toda hora que você abrir a internet, você pode correr o risco. A aceitação... Aí você tem que ficar atenta para fazer uma checagem antes do ímpeto, né, da pressa de comprar. Mas eu vou correr esse risco. Eu tenho que correr esse risco. Né? Outra situação que é comum, um filho está saindo do trilho que a gente quer. Aí eu olho para aquilo e falo, onde eu errei? Ou não posso aceitar. Isso. Ou ele está perdido na vida. Ele não me respeita. Não me respeita. Eu fico parada, não num fato que aconteceu, que pode ser uma coisa que aconteceu agora e não vai se repetir, ou pode ser uma coisa que aconteceu agora e que eu vou sempre que estar atenta para mim acertar na maioria das vezes. Mas não cabe a mim controlar. Aconteceu, né? Aí você tem que ver uma maneira de não permitir que aconteça de novo. E nem contar essa história que o caso é perdido. Ou desistir, né? Não pode. O caso é perdido. Né? Pensando no filho, meu filho não tem jeito mesmo, não vai dar certo na vida. Se é um companheiro de trabalho na empresa, se é um colega na escola, a gente nunca deve pensar assim, deve pensar que aquela pessoa estava mal, porque ninguém faz mal sem estar mal, né? Exatamente. Então, depende muito do estado da pessoa, o que ela está vivendo, né? Então, aí você tem que se precaver, mas não desistindo daquele ser, né? Não ficando incrédulo. Porque não é comum, né? É com todos que se parecem com aquela situação. Não, e na vida você vai passar isso todo dia. Todo dia. Então você tem que saber como lidar com essa situação. O julgamento. O julgamento que eu faço daquela questão. Exato. Você sabe uma coisa que eu aprendi? Ou condeno. Sabe uma coisa que eu aprendi falando em internet? A gente passa uma mensagem no WhatsApp para uma amiga, uma colega, ou qualquer pessoa, né, seja de trabalho. Aí você passa uma mensagem e a pessoa não responde. Fica uma semana. Você vai lá, olha, não tem resposta nenhuma, visualizou, mas não respondeu. Aí você pensa que é com você. Aí, passado uma semana, alguns dias, você pega, se você fizer um comentário amigo, delicado, a pessoa pega e te conta, olha, eu estava internada, olha, eu estava com meu filho doente, olha, eu estava sem internet, eu visualizei, mas depois eu fiquei sem internet, ou eu estava muito ocupada. Aí você vai ver, poxa, eu pensei mal, julguei, e na verdade essa pessoa continuou sendo amiga, delicada, respondeu bem, né? E você poderia ter chutado o pau da barraca, colocado ali alguma mensagem grosseira, perdido uma amiga. Ou então tem gente até que bloqueia, pensando, não me respondeu, vou bloquear, não quero mais comentar nada, falar com essa pessoa, e você não sabe o que a pessoa está passando. É verdade. Na verdade, esse julgamento é feito pelo nosso próprio momento interno. E que é um julgamento falível, porque se eu estiver bem, talvez eu pense assim, como você está propondo aqui. E se eu estiver maus, eu já é um motivo para... Eu já faço uma briga, né? E eu tenho que aceitar que o outro pode querer responder, está disponível para responder, e
pode não querer responder agora, nesse momento, porque não está com a cabeça naquilo que eu estou propondo. Às vezes não é nem não querer, às vezes é uma resposta que vai comprometê-lo, ali no caso do WhatsApp, então prefere ficar em silêncio. E a gente tem que ver as coisas com muita lucidez, né? Já aconteceu de eu passar uma mensagem para uma autoridade de alguma, ou de igreja, ou de alguma entidade, e a pessoa não me responder. Aí depois eu paro para pensar, eu responderia? Eu também não responderia, porque é uma provocação que vai comprometer até o cargo da pessoa, né? Então, muitas vezes a gente silencia. No caso do WhatsApp eu estou falando, né? Mas isso também na vida. Você pode encontrar com uma pessoa, você está conversando, você faz uma provocação de algo de uma dor sua, algo que te aconteceu, que está te doendo, que está te prejudicando, ou que está te intrigando, e a pessoa faz assim com a cabeça e não responde nada, porque talvez o que ela vá responder vai incendiar mais a floresta, vai comprometer ela. Então, às vezes, né? Então, a gente tem que pensar com lucidez. Com lucidez. A autoestima tem que estar boa. Eu chamo que resistência. Quando acontece um fato que não corresponde àquilo que eu aceito, acolho naturalmente, eu fico resistente àquilo. E a minha mente apresenta uma porção de possibilidades. E daí eu escolho uma possibilidade e faço o julgamento. Como se nós tivéssemos essa autoridade. Mas a verdade, eu posso até fazer, mas aquele julgamento é limitado pelo que eu conheço. E posso estar errando. E quando eu resisto, normalmente, vamos pôr no WhatsApp, eu resisto aquilo, a consequência é que eu vou ou atacar ou me paralisar. Eu, pessoalmente, às vezes fico paralisada por um bom tempo até poder repensar aquela situação. E na minha vida eu também vejo que eu sou assim. Quando acontece uma coisa inesperada, né, eu vejo que eu dou uma paradinha. Você sabe que eu consegui lidar muito com isso quando, numa época da minha vida, um versículo bíblico ficou muito presente naquela época. Pagar o mal com o bem. Então, se você responde ao mal com o seu melhor, com o seu bem, primeiro de tudo, né? Você vai também, tem um versículo da palavra de Deus que diz que você vai acumular brasas na cabeça da pessoa, né? Verdade. Eu achei isso maravilhoso. Coisas boas, né? Aquecer o diálogo. Então, quando esses dois versos da palavra ficou na minha mente por um tempo, é que daí me passou a promover um equilíbrio emocional. Muito bom. Porque a resistência cria um mal-estar dentro da gente. E eu tinha uma autoestima baixa. Um mal-estar. E quando, então, esses dois versos passou a ser uma prática, você sabe que a minha autoestima ficou boa? Porque daí eu não levo mais as coisas pro meu lado pessoal. Não é comigo que ela está fazendo isso. Ou é com ela mesma, ou porque ela é assim e eu não vou chegar no nível dela, ou é porque eu não entendi direito. E me fez bem isso, viu? Eu não entendi direito. O contexto que estava aquela pessoa, aquele momento. Às vezes até a gente não entende, a gente faz coisas
eu vou dizer que até Deus duvida. E fala coisa que não é o sentimento, né? Fala na hora sem pensar. Então, Verdade. a aceitação dá uma visão melhor para a nossa situação. Ela não tinha o direito de fazer aquilo. Tinha porque fez. É uma boa resposta. Tinha porque fez. Ela fez aquilo. Né? Às vezes a gente pensa num filho, no marido, uma pessoa mais íntima. Nossa, mas tanta coisa boa eu fiz, agora vem me falando desse jeito. A gente fez um julgamento. Então, para sairmos dessa situação de não aceitação, da ação, de não ação, né? Porque não ação também é uma ação. A hora que você desiste, decide que você não vai fazer nada, é uma ação de não fazer nada. Vou tirar essa pessoa do meu convívio, do meu convívio, relacionamento, ou mesmo do WhatsApp, né? Eu desligo. Eu tenho até um conhecido que ele já me tirou do WhatsApp várias vezes. Eu não percebo, né? Mas daí ele sai do grupo que eu tô também, né? Então as pessoas me falam, aí eu vou olhar e percebo que ele saiu, né, do WhatsApp. Eu não sei quem coloca de volta, né? Nos grupos colocam de volta tudo. Não foi falado comigo. E eu nem sei por que isso aconteceu ou deixou de acontecer essa história. Mas é uma postura que muitas vezes a gente tem, não de tirar o WhatsApp, né? Mas a gente corta relações. Hoje em dia isso é muito comum, porque a gente tem grupos no WhatsApp de várias situações. É da igreja, é da escola, os amigos de infância, né? Então formam-se grupos no WhatsApp. E isso acontece sempre. Às vezes você ali sem querer, você comenta algo que está sendo conversado, seja lá de política, ou de religião, ou de filosofia. Você faz um comentário, a pessoa pega e sai do grupo, ou então responde mal, te bloqueia, né? Isso está acontecendo muito hoje em dia. Eu acho uma besteira muito grande, né? A pessoa se mostra, se expõe demais com isso, né? Porque se ela silenciar, não gostou, fica quietinho, deixa. Nós estamos falando, correr, parece, né, coisas supérfluas, né? Mas tem coisas profundas na nossa vida. Se mostra que a gente não aceita. Aconteceu, às vezes, traição, né? Adultério, né? A pessoa que foi traída, quando ela conta a história parece que aconteceu ontem. É verdade. Parece que aconteceu ontem, quer dizer... Fala com aquele rancor, O né? tempo está correndo, você está envelhecendo, você já mudou de situação, talvez até de casa, né? Até de número de celular, e você continua na mesma maneira de andar, de sentir, de fazer. Então, para que as coisas transcorram bem na nossa vida, nós precisamos trabalhar a aceitação dos fatos que aconteceram na nossa vida e dos fatos que estão presentes agora na nossa vida. Tem que separar, eu não consigo controlar as coisas. Eu estou com um bisnetinho de 9 meses. Não, já fez um ano. Meu Deus do céu. Ele já fez um aninho. Com essa carinha tão novinha, bisnetinho. Ele fez um aninho. E quando ele chega na minha casa ou na casa de alguém, ele vai se comportar como uma criança de um aninho. Sim, né? Lógico. E ele dá vazão ao desejo de conhecer dele, né? Sim. E se eu quiser controlar isso, eu vou ser profundamente infeliz. É verdade. Porque a mãe dele vai achar ruim.
A avó dele vai achar ruim. Isso. E ele vai fazer o que ele quer. É verdade. E aí, vou dizer uma coisa que às vezes a gente escuta, falando da parte da avó, meu neto não vem me visitar, o meu filho vem sozinho, deixa o filhinho dele em casa. Né? E às vezes, passa por aí a gente não ter espaço na nossa casa de aceitação com a idade de uma criança. Acontece, né? O que eu posso fazer? Nada. Verdade. Nada, não tenho o que fazer. Eu não tenho como dar ordem na vida dessa criança, eu não tenho como corrigir essa criança, porque ele vai passar na minha casa aí meia hora. Exato. Que cabe a mim? Interagir com ele. Aceitar. Aceitar. Aceitar aquele momento em que as pessoas vão mexer naquilo que é minha individualidade. Mas não é certo isso. Esse é o meu julgamento. O que é certo para uma criança de 1 ano nos tempos de hoje? Não é? E tem situações que mesmo uma pessoa de 40 anos, ela vai se comportar exatamente como esse de 1 ano. Que tem coisa para ela que é tão sistemática que não adianta você querer mudar, é igual você querer mudar o comportamento de uma criança de 1 ano. Ela não vai conseguir acompanhar, raciocinar, aquilo é dela, né? Então é uma situação igual. Ou você aceita e pensa justamente igual você está falando. Olha, ela não faz parte das minhas 24 horas. Ela está passando por aqui. Então, o que adianta eu me desgastar? Me desgastar, né? E ao momento que você aceita que aquela criança pode fazer a bagunça dela, a primeira coisa que você vai sentir é paz. Eu vou deixar de achar que eu tenho obrigação de educar aquela criança. Eu não tenho. Não tem como. Mesmo sendo bisavó. Mesmo sendo bisavó. Porque piorou, né? Eu não sou a mãe. Quem educa é a mãe. É a mãe. É a mãe. Então, eu vejo que a melhor saída é você tomar consciência e providenciar que as coisas que quebram, que machucam, não fica ao alcance daquela criança enquanto ela estiver ali. Exato. Só que até eu chegar nesse raciocínio, às vezes eu já me desgastei muito. Já causou uma briga. Querendo controlar uma situação que não tem controle. E muitas vezes, quando eu digo aceitar, é que eu vou me subjugar àquela situação. O pensamento das pessoas é esse. Vou me subjugar. Quando, na verdade, a aceitação traz paz, traz um certo controle sobre a sua reação, porque de antemão você já aceitou que aquilo, que é daquela forma aquela situação. Aciona a sua inteligência, né? Diante da situação. E como você está em paz, você enxerga melhor a situação. Isso eu estou falando de qualquer situação de aceitação. Mesmo com o marido, por exemplo, né? Se o homem ele tem um comportamento que ele tinha antes como solteiro, e jogar a toalha em cima da cama, vamos colocar assim, né? É melhor você achar um meio de contornar isso do seu jeito, mas sem provocação, sem brigar, sem julgar, né? Não sei, existe sempre uma maneira, né? É que quando eu aceito, novas situações acontecem dentro da minha mente. Ver diferente. Eu passo a enxergar de uma nova maneira e talvez eu até possa pensar, é melhor eu mesmo fazer do que criar
tanto desencanto no momento em que está eu, meu esposo. Exato. E Passa a mão ali, já pendura, livrou-se. Se aquilo é tão recorrente, é da personalidade da pessoa, do jeito dela, ou não acha é que melhor. isso tem que ser feito dessa forma. Agora, o mais comum é a pessoa falar assim, tua mãe não te ensinou, pronto, aí mexeu numa coisa. Aliás, muitas das nossas discussões são repetições de palavras. Ela começa, às vezes, por um motivo qualquer, mas a continuidade dela é um disco que a gente põe rodar e fala para o outro. E o mais incrível é que o outro fala para você também o que você já sabe que você vai ouvir. Então, você já até sabe a resposta, mas você faz. O convite de hoje é a olhar para as situações da nossa vida em que nós temos resistência. Verdade. Aquilo que é possível aceitar, a gente aceitar e acomodar no nosso coração. E aquilo porque que eu negócio... não aceitar, por que eu não aceito? Eu ouvir a nossa voz interior, porque a ação é aquela, mas o que comanda a ação está lá no fundo do nosso coração. Então, o que essa voz está dizendo para mim? E quantas vezes essa voz fala, batendo na mesma tecla? E aí eu vou descobrir o que me leva a esse estado de luta, né? Sim. Para uma situação que às vezes é tão pequena e a gente está num estado de luta contínuo. Sim. E, inclusive, até se você deixar a pessoa fazer e silenciar, ficar quieta na sua, não sofrer mais com aquilo, você vai perceber que a coisa vai passar. Agora, se você bater de frente, a pessoa, por sua vez, vai querer continuar também respondendo daquela forma, aí você cria uma situação para sempre de um relacionamento que não vai dar certo nunca, né? E muitos desencontros. Né? Desencontros. E se é família, se é um chefe que você está ali numa empresa que você quer continuar, inclusive, né? É melhor rever mesmo dessa forma que você está falando, porque senão você é que vai perder. Né? Então, aí você está falando uma coisa muito séria. É você parar de sofrer. Parar de sofrer e aceitar. Aceitar. Aquela pessoa desse jeito. Né? É agora, esse momento é o que temos para viver. Entre eu e aquela pessoa, o que está despontando é isso que eu tenho que viver. Há algo a ser aprendido por aquela pessoa e também por mim. E a partir do momento que eu crio essa aceitação, sim, o que vai acontecer é que eu paro de sofrer. Exato. Eu paro e a situação enxergar. vai mudar, e quando ela mudar, você vai ver que você fez o certo, que você ganhou de ter feito o certo. Você sabe que eu tenho que falar isso, Selenita. As nossas gravações das suas mensagens como terapeuta, né, e com toda a sua vivência de fundadora da comunidade Bom Pastor, que tem da fundação 39 anos, né, e do registro tem 37, mas a sua experiência e como terapeuta também tem me ajudado demais. Um ano de 2025 que eu tenho tido a Selenita nas gravações de vídeos do podcast. Espero que você assista em nosso canal, tanto no canal, porque entra no canal da Cele para você, e entra também no canal Nas Entrelinhas, no meu canal. E olha, tem sido uma terapia para mim, e eu tenho que finalizar dizendo isso, porque tudo que você trouxe hoje está entrando assim como um bálsamo e confirmando o que eu estou conseguindo. Então, agradeço
Parabéns. A minha terapeuta. Acaba sendo minha terapeuta. Muito obrigado. E eu digo, repito, assista no canal Se Lê Pra Você no YouTube, todos esses vídeos, e também nas entrelinhas, no canal das entrelinhas no YouTube, que olha, só tem feito muito bem para mim e creio que vai fazer bem para você também. Né, Selenita? Eu que agradeço a oportunidade da gente estar partilhando É importante. a importância hoje da aceitação e o quanto isso pode nos fazer Nos ajudar. mais felizes. Sim, ajuda demais. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve em nosso canal. Se Lê Pra Você e nas entrelinhas. Muito obrigada, Selenita. Eu que agradeço de coração. Obrigada.